Bom dia, gente. Tudo bem? Para vocês pode ser Mari, viu? Mais fácil. Ou Tia Mari. Aqui, isso aqui é o Ariston. É o nome mais difícil, né? Ariston. Alguém conhece um outro Ariston aqui? Não? Tem? Um Ariston? Ah, você estava lá? É. Verdade, tinha um Ariston lá. Pois é. Maristela já é mais comum, mas é Tia Mari, tá? Eu vou compartilhar com vocês a minha história de vida. Hoje nós somos missionários itinerantes, eu e Aris, nós viajamos o Brasil todo, também fora do Brasil. Na verdade, nós levamos a palavra de Deus, né? Pregamos o Evangelho de Cristo Jesus, não pregamos religião, mas pregamos aquilo que nos dá vida, que nos dá esperança. E eu aprendi com a minha vida mesmo, que vale a pena viver antes de morrer. Né? Passei por uma adolescência muito complicada e hoje o nosso maior ministério é com adolescentes. Então, o vídeo que eu vou passar para vocês aqui, só para a gente começar, é um resumo do que nós temos vivido há 15 anos. Né? Na verdade, o nosso chamado mesmo, ele começou dentro de um vale de lágrimas. Nós temos um livro chamado No Vale de Baca, Baca são lágrimas, e é o livro que vai para a 4ª edição agora. Né? Quero convidar vocês a ler. Os meninos do Chico Mendes se comprometeram em ler, assim que tiver publicado. E dentro desse livro tem um outro livro dentro dele, que é o Vale da Adolescência. É a minha adolescência, onde muitos se identificam com muitas coisas que vivi. Tá? Eu tenho só 45 anos de vida, mas muita experiência de vida, muita vivência. Um pouquinho eu vou passar para vocês aqui. Mas nesses 15 anos em especial, é uma luta contra um câncer cerebral, que eu tenho lutado já há 15 anos. Não era para estar viva mais. E Deus me permitiu viver para ajudar outros a entenderem o sofrimento e a dor. Né? Viver dói. Quem concorda comigo? Viver dói. A dor e o sofrimento faz parte da vida. Nós não tem como, podemos negar isso. Se fugirmos da dor e do sofrimento, nós vamos arrumar mecanismos de fuga que não são bons. E um deles é a automutilação, o suicídio, são mecanismos de fuga. Então, eu aprendi a duras penas enfrentar a dor e o sofrimento desde muito cedo. Né? As meninas têm mais facilidade de lidar com a dor. Né? Porque desde cedo, né, meninas, nós temos que enfrentar cólicas. Os meninos, hoje, homens também, eles fogem mais. Não quer dizer que mulheres não fogem, mas homens fogem mais. Têm mais dificuldade de lidar com suas verdades. Né? Então, há verdades dentro de nós que precisam ser lidadas com elas. Temos que aprender a lidar com elas. Situações que talvez não vão mudar. Então, nós temos que aprender a lidar com as verdades para que a gente seja resolvido como pessoa. A gente sendo resolvido, a gente consegue resolver tudo o que está acontecendo na nossa vida. Em Deus a gente consegue. Eu só estou viva por causa dele. Então, a minha missão é partilhar a minha vida com vocês. Né? Deus mudou toda a minha vida, toda a vida do Ariston, nos desconstruiu, curou cânceres dentro de nós e deixou um câncer físico. Deus não vai curar o câncer que está no meu cérebro. Ele pode curar? Pode. Mas na soberania dele, ele escolheu não curar. E hoje, eu compreendendo isso, aceitei, né, o projeto. Então, eu lido com muitas sequelas. Né, e eu quero partilhar com vocês aqui um pouco da minha história. O Vale de Baca, ele existiu. Tá? A Bíblia faz menção sobre ele no Salmo 84. Não vou entrar nisso agora. Né, mas quem quiser ler o livro vai entender a história e como nós devemos atravessar os nossos vales. Meu batismo aos 12 anos de idade, ali aos 29, alguns dias antes da primeira convulsão. Aqui o primeiro tumor, vou mostrar para vocês depois, devagarzinho. Quando abriu a cabeça pela primeira vez, gente, quando aconteceu o tumor, Deus já começou a dar alguns lampejos, que haveria um projeto através da enfermidade. Né? E esse projeto era muito longe de entender o que seria isso. E hoje eu entendo que Deus tem um projeto na vida de cada um, há um propósito na sua existência,
Muitos não acordaram hoje, você acordou. Sua vida está autorizada por Deus, como a minha está. Então, eu creio piamente nisso, tenho convicção que há um propósito de vida para você. E o salmista, lá no Salmo 139, ele diz que quando você era uma substância informe, no ventre da sua mãe, ele já te conhecia. E os seus dias foram escritos num livro. Então, ele conhece você. Quem pode te classificar não é o que o outro pensa de você. As pessoas, os que falam de você, as pessoas que te criticam, ou seja o que for, não podem te classificar. Quem pode te classificar é Deus. Ele te conhece. Ele nos conhece mais que a nós mesmos. Por isso que Ele está aqui, importa para Ele nos desconstruir para fazermos de novo. É necessário nascer de novo, pela mente, conhecendo Ele. Então, eu passei por muitos processos até entender isso. Então, na primeira convulsão, descobriu esse tumor, Deus trouxe essa direção, que haveria um projeto, e o projeto seria anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus, é o único que tem poder para transformar a sua vida, para mudar a sua história. Outras coisas ajudam, mas nos curar por dentro, é só Deus. Ao extirpar o primeiro tumor, lá em Belo Horizonte, no Hospital Biocor, nas mãos de um dos melhores médicos do Brasil, eu fiquei paralítica. Eu perdi todo o meu lado esquerdo, e eu sou canhota. E eu gosto de perguntar, quando estou palestrando, se tem canhoto. Tem canhoto aqui? Os canhotos, apesar de nós sermos mais inteligentes, nós não conseguimos usar bem o lado direito, não. Então, quem sofre alguma coisa no lado esquerdo, ou quebra, ou corta, a gente fica bem impossibilitado de conseguir usar o lado direito. Eu fui descobrir isso quando eu fiquei paralítica. Eu perdi todo o lado esquerdo. Chama hemiplegia. Essa perda foi muito difícil lidar com ela. Metade do meu corpo morreu. Eu fiquei metade do corpo morto, em cima de uma cama de UTI. E quando o médico foi me ver após a cirurgia, ele já havia falado com o Ariston que, mesmo tirando aquele tumor todo, eu só tinha 6 meses de vida. A gente estava no ano de 2004. Eu era mãe já da Luana, com 11 anos, e da Sara, com 3 anos. Pensa, uma vida toda pela frente, mudar da noite para o dia. E quando o médico chegou, eu perguntei para ele assim, ele ficou muito surpreso. Eu falei assim, mas eu vou andar, né? Ele, não, Maristela, você não vai andar mais. Você não anda mais. A perda foi neurológica, uma perda muito grande, com muita fisioterapia, alguns movimentos você vai ter de volta. Enfim, 4 dias depois, antes de ir embora para casa, já no quarto do hospital, ele foi despedir de mim. Eu falei com ele assim, doutor, Deus tem um projeto na minha enfermidade. E você faz parte desse projeto, doutor. E eu sei que um dia eu vou andar. Eu tenho esperança que eu vou andar. Deus colocou no meu coração a esperança que eu iria andar. Dentro de 5 anos, não sei, um dia eu vou andar. E ele pegou a minha mão para despedir e falou assim comigo, Maristela, você vai voltar aqui em 30 dias para uma revisão. Volta andando. Ele fez um desafio, mas não foi para mim. Ele desafiou a Deus. Porque eu coloquei Deus na história. E alguns médicos não gostam muito disso. Porque é um desafio entre a fé e a ciência. E eu falei com ele assim, em nome de Jesus, eu vou voltar andando. Só que eu nem imaginava que realmente uma hemiplegia é irreversível. Estaria longe de acontecer um milagre desse, só se fosse um milagre. Então, muita fisioterapia em casa. Eu precisava de gente para me dar banho, colocar roupa, me ajudar para comer, para escovar os dentes, para ir no banheiro, para tudo. Precisava de alguém para ajudar. Além da família, eu tinha algumas amigas. É muito bom ter amigos, viu, gente? Pelo menos uns 4. Lembra da cama do paralítico, que 4 amigos levaram ele até Jesus? Se tiver pelo menos 4 que você possa contar, tá bom demais. Se tiver 2, está ótimo. Eu tinha algumas que eu podia contar com elas.
Porque nessas horas parece que some todo mundo, né? A gente conhece os amigos na hora da angústia. Porque quando tudo vai bem, é muito fácil ter amigo. Mas quando você precisa, é a hora que você vai conhecer quem são seus amigos. E no final, geralmente, quem são os amigos é a família mesmo. A família é o que sobra para nós. Aos 12 dias, na cadeira de rodas, Deus nos deu esse milagre. Ele disse que naquele dia estaria me curando. Naquele domingo, pela manhã, eu estava na igreja de cadeira de rodas. Ele disse, filha, hoje eu estou te curando. À tarde daquele domingo, quando o Aras me pega da cadeira de rodas para o sofá, eu senti o meu lado esquerdo. E eu comecei a dar os primeiros passos. Eram passos muito engraçados. A perna bem aberta, bem esticada, porque não conseguia voltar. Mas eu estava muito feliz, porque eu já conseguia usar o andador. Eu já podia ir no banheiro sozinha, ainda que eu demorasse muito para chegar. Estava muito feliz. E na labuta do dia, da fisioterapia, da dor dos choques, que vocês vão ver aqui daqui a pouco, com a meinha no pé, não usava, nem sonhava mais usar um salto, que desde os 13 anos eu usava salto. E eu pensava, meu Deus, mas está bom demais, já posso ir no banheiro sozinha. E um dia, tentando usar o andador, a perna batendo para fora do andador, a canela estava roxa já. O Espírito Santo de Deus falou ao meu coração. Ele fala, gente. Ele fala. Uma das coisas que mais me marcou, quando eu saí do consultório médico, com a pior notícia que se pode ouvir dentro do consultório, é que a gente tem um câncer e não sabe quanto tempo de vida vai ter, tudo muda. Mas ainda na saída do consultório, Deus nos deu um presente. Eu quero passar isso para vocês, que tudo que Deus nos deu é para você. Hoje eu sei que tudo que Deus fez na minha vida, no Ariston, na minha casa, é para fazer através de nós algo na sua vida. Há um propósito de estar aqui nessa manhã. Há um propósito de estar aqui partilhando isso com você. Alguém aqui precisa muito entender isso. E na saída do consultório, dentro do carro, cabeça baixa, 29 anos de idade, tentando entender, igual um tijolo na garganta do frajola atravessado, o que é ter uma doença dessa e no cérebro. E naquele momento, de cabeça baixa, a Ariston dá a partida no carro. E quando ele vai sair, automaticamente ele tem que frear bruscamente para não bater num carro da frente que freou. E nessa hora foi onde eu sofri o impacto e minha cabeça levantou. E Deus queria falar algo com você e comigo naquele dia. E hoje com você. Ele fala, de várias maneiras ele fala. No vidro traseiro do carro da frente que nos fez frear, estava escrito algo que você conhece bem. Eu vou só falar o começo e você vai completar. Tudo posso. Foi isso que Deus falou comigo. Que na força dele eu podia. Na minha força, não. Na sua força, não. Mas na força dele você pode vencer todos os obstáculos, todo o seu percurso, na força dele. Então, desde o princípio, ele já me ensinou isso. Que não seria na saúde, não seria na família, não seria em nada que eu tivesse. Somente nele. Nele eu ia conseguir. E foi isso que eu falei com a Ariston. Amor, eu posso. Eu posso passar por isso. Na força de Cristo Jesus. Nem imaginava o que vinha pela frente. Então, na labuta do dia, tentando andar, com aquela dificuldade toda, eu escutei a voz do Espírito Santo falando comigo assim. Olha que coisa engraçada, gente. Ele disse assim, coloque o salto. Pensei, eu estou doida, né? Fiquei louca agora. A gente morre de medo, até alguém segurando a gente para andar, quanto mais sozinha no andador de salto alto. É meio louco, né? Mas ele é assim mesmo. Descobri que o Espírito Santo é fisioterapeuta. E um dos melhores. Que eu coloquei o salto. Na hora que eu coloquei o salto, a minha perna conseguiu elevar a bacia esquerda, que não é nada leve, levou a bacia esquerda e a minha perna encaixou dentro do andador. Ficou uma marcha perfeita. E dali para frente, Deus tinha uma surpresa para nós, para o médico.
dentro de 30 dias. Ele foi desafiado. Pode soltar, amor. Então, aqui são sessões de fisioterapia. Não mexia nada. Não tinha como andar. Mas já muito feliz. E logo, né, depois dos 12 dias, houve essa alteração, né, que me levou a andar. Ainda que desajeitada, mas dali para frente foi um processo. Essa fisioterapeuta chama Karina. Ela conhece bem a Luísa, conhece bem ela, mas o Pedro, uma excelente profissional, abaixo de Deus. Foi ela que Deus usou. Aqui já estava bem adiantada já conseguia sentar e segurar, sem cair igual um João Bobo. Era igual um João Bobo. Aqui já está bem melhor, já estava usando salto, né? Treinava durante o dia. Depois que a Karina ia embora, eu treinava no andador, mas não andava sozinha. Não podia andar sozinha. Não tinha equilíbrio nenhum. Passei a dar valor a coisas que eu não dava. E até hoje, toda vez que eu vou no banheiro, gente, não é brincadeira. Toda vez que eu vou no banheiro sozinha, eu agradeço a Deus. É muito bom ir no banheiro sozinha. Com companhia é bem difícil. A hidroterapia na água, o corpo ficava mais leve. Mas se saltasse, eu caía. Meu pai falava que era machado sem cabo. Era um machado sem cabo, exatamente. Só que em 30 dias eu estava de salto alto, andando perfeitamente. Só que o câncer voltou. Eu estava diante do pior câncer cerebral. Ele foi extirpado em 2006, em janeiro. Aqui está o buraco do primeiro, aqui o segundo. Os 2 buracos. Eu fiquei curado 1 ano e 11 meses, depois das 2 cirurgias de cabeça aberta. E no final de 2007, o 3º câncer cerebral. Já era um milagre estar viva, dentro de 5 anos. Fui mandada para as mãos desse médico em São Paulo. Não tinha mais recurso, na medicina não podia mais abrir a cabeça. Então eu passei por aquele tratamento nessa máquina aqui, chamado radiocirurgia. Fiquei tratando nela por 2 meses lá em São Paulo. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, longe da minha família, das minhas filhas, da minha casa. E esse enfrentamento aí diário, aí chegando em Patinga, já sem cabelo. Uma parte boa da cabeça ficou sem cabelo, então eu tive que raspar ele todo. Essa parte que ficou sem cabelo, não ia nascer cabelo. Também foi uma outra experiência que Deus me permitiu viver com ele. Ele é o dono de cada célula, de cada folículo do nosso corpo. E uma palavra dele basta. E ele deu ordem para que meu cabelo nascesse de novo, produzisse de novo. Era irreversível também. São os meus pais. A história do meu livro, eu trago um acontecimento muito forte com a minha mãe. Eu impedi o projeto de seguir em frente por causa da minha mãe. Porque eu já sabia que Deus não ia me curar. Mas mãe é mãe, né? E mãe não aceitava isso. Então, para que eu pudesse hoje estar aqui pregando o Evangelho, ministrando para vocês, Deus teve que levar minha mãe. Foi uma parte muito difícil de entender, mas é o amor de Deus por suas vidas, é o amor de Deus por nós. E começamos então, quando o livro foi publicado, começamos a entrar em várias escolas, em muitas escolas, fizemos um trabalho maravilhoso com adolescentes, com jovens, com pais, com professores. E nós temos viajado em todo o Brasil, tanto igrejas evangélicas, católicos, segmentos interdenominacionais, entramos em qualquer lugar. O livro ele tem feito um efeito maravilhoso. É um livro que tem trazido esperança de vida para quem não tem esperança mais. E eu fui aprendendo que vale a pena viver. Na adolescência eu passei por muitas fases de pensamentos de morte. E hoje eu sei que vale a pena viver antes de morrer. A vida nos reserva muitas coisas boas. Meu papai, pude ver ele fazer 80 anos. Meus irmãos,
minha família, minhas filhas cresceram. Pude ver minhas filhas crescerem, eu não veria. Pude ver Luana casar aos 19 anos de idade. Pude vê-la se formar em psicologia. Pude ver Sara crescer, ela tinha 3 anos de idade. Hoje Sara tem 19 anos, um chamado missionário, fazendo medicina, pronta para servir o Senhor em qualquer lugar que o Senhor a enviar. Só que eu não podia nunca imaginar que eu veria a herança da minha herança, né? Que eu veria neta nascer. Esse é o Deus que eu sirvo, queridos. É um Deus que nos deu Emanuela. Emanuela é um presente de Deus, foi uma recompensa de Deus na minha vida para que eu continuasse. Porque a travessia desse vale é árdua, mas ela é compensadora. É um caminho estreito. Olha, isso aí é uma cena da gente chegando da missão. A gente fica 3 semanas fora de casa, 2 semanas, 1 mês. Chegou, vovô! Olha, vovô! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Meu Deus, vovô! Olha o que a vida nos reserva, né, gente? Como que vale a pena viver, né? Desse livro eu trago a minha história de adolescência. Vocês que vão conhecer vão entender bem o que eu estou dizendo aqui. Valeu a pena viver. Hoje vale cada dia que Ele me dá. Mas eu estou pronta para morrer. Quando a gente encontra um propósito para morrer, eu estou pronta para morrer por Cristo. Aí vale a pena viver mesmo. Aí a vida vale a pena. Hoje ela tem 2 anos e 6 meses. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Isso é para você, né? Quando eu terminei de escrever o livro, esse é o novo no Vale de Baca, 4ª edição, com 300 e quase 350 páginas de história de vida, de muito ensino, de muita coisa bacana que vai ajudá-los a atravessar o vale de vocês. Rapidinho, só as ressonâncias agora para vocês verem. Depois, quem quiser, tá? Quem quiser colocar a mão na cabeça de Mari, pode colocar. Vocês vão ver os buracos que ficaram no meu crânio. Eu acho que Deus viu que tinha que ficar umas marcas, né, como memoriais, para que a gente não se esqueça. Então, além dos buracos, eu fiquei também com uma sequela que é muito dolorosa. É a dor, né? Eu tenho dor 24 horas. Tem 15 anos que eu durmo com dor e acordo com dor. E eu consigo dormir. Não tem um dia sequer nesses 15 anos que eu não tive dor. Às vezes a dor progride para uma crise de cefaleia. Uma crise convulsiva que a parte esquerda do meu corpo toda sofre. Chama convulsões motoras. E é todo dia um dia para mim. Eu aprendi a viver um dia por vez. Só tem um momento que eu não sinto dor. Acordada. Só tem um momento que eu não sinto dor. Agora, por exemplo, é um destes momentos. Somente quando eu estou ministrando. Quando eu estou compartilhando com vocês a minha dor, é a hora que eu não sinto ela. Mas a dor eu entendi que é um espinho na minha carne. Assim como o apóstolo Paulo, o maior missionário do mundo, o maior implantador de igrejas, curava pessoas, mas ele tinha uma doença. Tudo indicava que o espinho na carne era uma doença. Porque o espinho no grego é uma estaca enfiada na carne que causa dor física. Então, estudiosos chegam à conclusão que pode ser uma doença, que o próprio apóstolo Paulo não conseguiu se curar. Então, ele se sentiu humilhado, porque a gente pensa assim, puxa, é um Deus de cura, é um Deus de poder, por que ele não cura? Aí que ele foi aprender o que eu aprendi também. Ele cura se ele quiser. Se ele escolher a doença no lugar da saúde, porque essa é melhor que a saúde. Se ele escolher a pobreza no lugar da riqueza, porque essa é melhor que a riqueza. Se ele escolher a morte no lugar da vida, porque essa vai ser melhor do que a vida. Ele é soberano. Eu aprendi a amar esse Deus e descansar na soberania dele, saber que ele tem o melhor para a minha vida. Hoje eu sei que a doença na minha vida foi melhor que a saúde. Senão eu não estaria aqui.
Eu chorei muito a Deus pela cura, eu pedi muito a Deus a cura, porque foi um Deus que me levantou da cadeira de rodas. Um Deus que fez uma paralítica andar. Nesses 15 anos, eu já vi muita gente com o mesmo câncer que o meu, perdendo um lado direito ou o lado esquerdo e não andar mais. Ou quando consegue andar, é como se fosse um derrame, um AVC. Mas perfeitamente não. Deus fez um milagre na minha vida. Se Ele quisesse me usar na cadeira de rodas, a cadeira de rodas seria melhor do que eu andar. Mas Ele foi desafiado pela medicina. E Ele é o médico dos médicos. Então Ele quis que eu andasse. Mas a doença Ele não curou. Assim como Paulo teve que aprender, eu aprendi também. Que a graça dele me basta. A graça dele é melhor que a vida. Só que esse é um dos... O câncer hoje passou a ser insignificante para mim. Pode passar, amor. Esse aqui é o primeiro câncer, o primeiro tumor. Aqui é o buraco do primeiro, aqui é o segundo. Esse branco aqui é o câncer. Esses 2 buracos aqui são os que ficaram durante 1 ano e 11 meses, curada, e fazendo ressonância a cada 3 meses. Pode passar, amor. Aqui já é o terceiro câncer. Essa borda branca em volta desse buraco negro, esse buraco negro são 2 cavitações. Aqui é onde está as baulações do crânio, que é onde põe a mão e sente o fundo do buraco, porque não teve como fechar direito. Então ficou esse... Aqui é a imagem. Todo ano é essa imagem aqui. Antes era a cada 3 meses fazendo ressonância. Então, esse aqui é o terceiro câncer. O terceiro câncer, Deus disse que iria ficar. Enquanto eu vivesse. E lá em São Paulo, o médico falou isso comigo. Quando ele cercou as células malignas, ele falou assim, Maristela, você tem 2 anos de vida agora. Já é um milagre você chegar em 5 anos aqui com 3 recidivas viva. Nós vamos cercar essas células malignas com o intuito de te dar mais 2 anos. Mas pode ser que essas células saiam dessa cerca, que chama radiocirurgia, e desenvolva. Então, nós não podemos te prometer nada. Então, enquanto você viver nesses 2 anos, você vai ver o terceiro vai ficar. Só que Deus já havia dito isso em 2005. Quando eu estava lutando com Deus no vale, pela cura, Deus mostrou que haveria um terceiro ainda, e que o terceiro ia ficar. Ou seja, o Deus do antes. Ele sabe antes, mas Ele ama antes. Ele provê antes, Ele fortalece antes. Esse Deus que eu tenho conhecido hoje de perto é um Deus Pai. É muito fácil entender que Deus é Deus de poder, Deus do impossível, Deus de milagres, como muitas religiões têm ensinado. Que Deus vai resolver os seus problemas, vai te dar o milagre que você quer, que a sua conquista vai vir. Isso tudo é bobagem. Às vezes o milagre que você quer não é o milagre que Deus tem para a sua vida. Deus tem o melhor para a sua vida, e talvez aquilo que você acha que é melhor para a sua vida não é. Hoje, aos 15 anos, eu olho para trás, eu olho a minha história toda, na verdade. Eu casei com 17 anos de idade, fui eu pé na jaca, casei grávida. Difícil mais ser mãe nova, gente. Atropelei processos na minha vida com essa gravidez. Casei, grávida de 2 meses, tive um casamento atribulado, coloquei o marido no lugar de Deus, achei que era o marido que tinha que me fazer feliz, achei que era o marido que tinha que me dar paz. Ninguém dá o que não tem. Ninguém pode dar o que não tem. Felicidade não está na mão do outro. Não é no namoro, não é na amiga, no amigo, não é no pai, não é na mãe. Ninguém pode dar o que não tem. E eu coloquei nas mãos desse marido, eu fiz dele o meu ídolo. Ele foi a idolatria do meu coração. Por que idolatria? Tudo que a gente atribui poder, em tudo que a gente coloca expectativa, esperança, coloca a nossa felicidade naquilo, ou naquela pessoa, ou naquele sonho, ou naquele propósito. Tem gente que idolatra isso aqui. Tem pregadores, cantores que idolatram isso aqui. Qualquer coisa tem potencial para ser um Deus na sua vida. Tem gente que idolatra o dinheiro, o poder, o status. Tem gente que idolatra o número de seguidores. Isso é um absurdo. Nós não somos pelo que nós temos. Nós somos pelo que somos. Nós somos aquilo que pensamos. Nós somos aquilo que sentimos. Nós somos aquilo que fazemos.
E com isso, muitos cânceres vão se alojando dentro de nós. Então, o câncer físico hoje é o menor dos problemas. Eu sou uma pessoa com câncer no cérebro, desenganada pela medicina, mas curada de alma, pregando hoje no Brasil e fora do Brasil para milhares de pessoas cancerosas. Um dos piores cânceres que eu tenho encontrado, que tem destruído famílias, pessoas, relacionamentos, é a falta de perdão. Pessoas que não perdoam. Não tem lixo pior do que esse, do que você negar perdão para alguém. Todo mundo falha, gente. Ninguém te deve nada. Na cruz não há débito, mas também não há mérito de ninguém. Ele perdoou, ele nos perdoou. Quem crê nele, quem crê naquilo que ele fez na cruz por nós, é salvo, é perdoado. Então tem autoridade como um filho de Deus para perdoar. Nesses 4 anos de casado, o primeiro casamento, eu perdoei muita coisa. Eu aprendi a perdoar. Só que quando eu me dei por mim, que eu era uma idólatra, que eu tinha colocado nas mãos daquele rapaz a minha vida, aí eu acordei e falei assim, Deus me perdoa. O Senhor é o meu Deus, não é o meu marido. É só o Senhor que pode me dar o que eu preciso. O Senhor é suficiente para a minha vida. Eu voltei para o Senhor. Voltei a congregar. E os irmãos me ajudaram muito em oração naquele casamento tão atribulado. Através da minha vida, meu marido alcançou Cristo. E o Senhor o levou. Eu tive que aprender a perdoar o assassino dele. Eu fiquei viúva aos 21 anos de idade. O ódio pelo assassino me consumia todos os dias. Eu tinha uma criança de 2 anos para cuidar e não conseguia ser mãe. Porque eu queria matar quem matou. Gente, quantas pessoas nós já matamos dentro da nossa cabeça? Já pararam para pensar isso? Por isso que Jesus fala que aquele que odeia é homicida. E o meu pecado era igual ao do homicida. Aquele que que apertou o gatilho na cabeça do meu marido, o meu pecado é igual dele. Porque eu não tinha a oportunidade nem a arma para fazer o mesmo. Pois o meu sentimento era aquele, de fazer aquilo mesmo. Ninguém é melhor do que ninguém. Aqui ninguém tem ficha limpa, entendeu? Todos nós pecamos, nós somos maus, amados. Nós somos maus. Só o Espírito Santo de Deus para vir ao nosso encontro e transformar a nossa mente. Para fazer o bem em troca de nada, mas simplesmente fazer o bem. E vencer o mal com o bem é uma das coisas mais lindas e poderosas que eu aprendi na minha vida. Vença o mal com o bem, como diz o apóstolo Paulo. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Sabe aquele bullying que você está recebendo, aquelas críticas? Retribua com outra face. Não se importe, não. Eu também sofri muito bullying. Uma das sequelas da minha adolescência difícil que eu passei, que me levou a querer morrer no lugar de viver, foi bullying. Sofri muito na escola. Os que fazem bullying correm um grande risco, lá na frente, ser funcionário dessa pessoa que você humilhou. Porque aqueles que estão sofrendo bullying têm um potencial de resiliência, de dar a volta por cima muito grande. Foi o meu caso. Então, muito cuidado, que ele pode ser seu chefe. Essa pessoa pode ser sua patroa. Não importa qual seja o defeito que você achou nela, mas o espelho tem que estar na sua frente. E aquilo que você tem vivido na sua casa, o colega da escola não tem culpa. Então, não desconta no outro, porque isso tem sido também um gatilho para suicídio. Gatilhos para suicídios. Eu acho que todo mundo conhece a história do Setembro Amarelo, né? Todo mundo sabe por quê? Não. É por causa de um rapaz chamado Mike M., de 17 anos. Rapaz normal, estudante, habilidade eletricista. Na época, ele adquiriu um Mustang 68, reformou o Mustang, pintou de amarelo. Um carro lindo. O menino era bom. Muito bom. Mas só que ninguém percebeu que aquele menino estava em depressão. Os pais não perceberam isso. Assim como meus pais também não percebiam porque eu ficava horas e horas trancado dentro de quarto. Hoje eu falo para os pais, se eu tiver a oportunidade de falar para os pais de vocês, eu vou falar para eles tirarem a chave da porta do quarto de vocês. E se vocês ficarem aborrecidos, vou falar para eles tirarem a porta.
Nós, adolescente, não pode ter essa liberdade em casa. Não tem freio. Na minha adolescência, eu agi muito por impulsividade. Quisera eu que meus pais colocassem mais limite. Mas eles confiavam em mim. Por confiar tanto em mim, quase que eles me perderam dentro de um quarto com porta trancada. Mike M foi isso. O menino parecia normal, gente. E um dia, no dia 10 de setembro de 1994, ele exterminou sua própria vida. Ele deu cabo da sua própria vida. Os pais ficaram desesperados. É um egoísmo muito grande. Porque os que ficam sofrem muito. Sofrem muito. Aqueles que você acha que não te ama. Mas o mundo não gira em torno de você. Se eu colocasse esse câncer e fosse vítima dele, eu estava morta. Ou eu tinha tirado a minha vida, ou eu tinha entrado numa depressão, um poço sem fundo. Eu trato de depressão. Hoje a minha depressão é patológica. Tomo remédio, faço tratamento, mas eu amo viver. Eu amo a vida. A vida me deu muito mais do que eu dei a ela. Então, hoje, gastar a minha vida falando de tudo que eu vivi, falar do amor de Jesus, é o meu maior presente. É a minha alegria. Eu sei que assim que eu terminar aqui, a dor vai voltar. Mas não tem problema. Deus sabe que a dor é necessário. É um espinho na minha carne para que eu não me esqueça que a graça dele me sustenta. Talvez você tenha um espinho na carne, não sabe. Mas é um espinho que te forja a ser uma pessoa melhor. Talvez alguma coisa está te forjando a ser uma pessoa melhor, a ter maturidade, a crescer. Independente de qualquer coisa, gente, seja quem for o pai ou a mãe, honra seu pai e a mãe, honra o pai e a mãe. Coloque eles no lugar deles, em honra, em estima, porque isso depende da sua vida. O que está a vida longa não é dinheiro, não é saúde, não é poder, não é fama, mas é honrar pai e mãe. Tem pessoas que estão prosperando na vida, mesmo que nem evangélicos, nem católicos, são às vezes ateus. E Deus abençoa, porque honrou o pai e a mãe. É uma promessa de Deus. Eu fui aprender que a minha mãe era minha melhor amiga quando eu engravidei. Demorei muito para entender que aquilo que ela falava comigo, eu não levava a sério, mas era verdade. Ainda que ela falasse gritando, ainda que ela falasse sem parar, que tem mãe que fala demais, né? Ainda assim, hoje eu me arrependo muito das portas que eu batia quando ela falava. Mas com 17 anos eu tive a oportunidade de ainda me arrepender e viver muitos anos de um relacionamento maravilhoso com a minha mãe. Até que o Senhor a levou. Ela teve um câncer muito agressivo. Mas justamente porque eu não queria aceitar o projeto. Eu queria que Deus me curasse a custo de qualquer coisa por causa da minha mãe. Então Deus levou a minha mãe. Por causa de vocês. Por causa de cada alma, de cada vida que me ouve hoje. Então valeu a pena. A dor, o sofrimento, ele tem um propósito maravilhoso. Depois que o Mike M tirou a sua vida, os pais, ainda no velório, distribuiu cartões e fitinhas amarelas, e nesses cartões eles colocavam assim: você precisa de ajuda? Eu estou aqui para te ajudar. E distribuiu esses cartões, 500 cartões. Só que aquilo tomou uma dimensão tão grande que em 2003 estava no mundo todo. O Brasil demorou demais, só 2015 que nós fomos nos alertar. Porque muita gente não pode nem falar, coloca como um tabu, um paradigma que tem que ser quebrado. Suicídio tem que ser falado sim. E outra coisa, sabe como que eu ajudo uma pessoa que está querendo suicidar? Como eu dou muitas palestras em escolas e minha vida fica para gastar mesmo, então tem adolescente que me acorda é 3 da manhã. Fala, tia Mara, eu vou me suicidar. Aí manda foto, todo cortado, todo mutilado. Eu falei assim, como que você vai fazer? Conversa com a pessoa. Se é um amigo seu, se é uma amiga sua que fala assim, eu quero é morrer, não vale a pena viver, ninguém vai sentir minha falta. Não pensa, porque falou, não vai fazer. Quem fala, não faz. Faz sim. Isso é um erro. Quem fala que vai morrer, não vai fazer. Faz sim. Então, para ajudar. Pergunta essa pessoa. Desconstrói isso da cabeça dela. Como que você quer fazer isso? Mas você sabe fazer?
Porque se você errar, a sequela é muito grande. Então, eu abordo o suicídio assim. É assim que você vai fazer? Você traz para eu ver como que é? Aí aquilo vai perdendo força. Vocês entenderam? Ajudem, gente. Ajuda. Porque a pessoa vai para um poço que ela não consegue sair sozinha. Então, ajuda essa pessoa. Nós estamos ficando tão virtuais, tão digitais, que nós não estamos percebendo a dor do outro do nosso lado, dentro da nossa casa. Por causa de tantas horas gastas em redes sociais, em jogos de videogames. Estava lendo ontem, meu psiquiatra postou ontem no Stories, de tanto de crianças, adolescentes, viciados em jogos. E que o cérebro, ele sofre uma alteração do mesmo jeito que um cérebro de um alcoólatra e de um viciado em droga. É a mesma alteração. Uma criança de 9 anos, a mãe só se atentou para isso, uma criança britânica de 9 anos, a mãe acordou no dia que ela fez xixi na roupa, porque não podia parar o jogo. É o dia inteiro jogando. Isso é muito sério, isso é um vício. Isso são mecanismos, na verdade, são mecanismos de fuga. São mecanismos de fuga. Nós precisamos lidar com as nossas dores, lidar com as nossas verdades. Porque crianças também estão sofrendo seus vales. Eu palestro para crianças de 6 anos nas escolas, que uma chegou para mim e falou assim, tia Mari, puxou minha roupa, tia Mari, eu abaixei, olhei no olhinho dele, que foi? Eu estou no Vale de Baca. As crianças entendem melhor que a gente. Você está no Vale de Baca? E qual que é o seu vale? Mamãe e papai estão se divorciando, tia. Eu estou sofrendo muito. Crianças estão sofrendo, gente. Agora, imagina um adolescente, nessa histeria, né, nesse pensamento coletivo, para todo mundo que tem que pensar igual. Não, você não tem que ser igual a ninguém, porque a maioria faz, você não tem que fazer. Procure em Deus saber quem você é. É Ele que te classifica. Foi isso que eu encontrei em Deus. Eu encontrei a minha identidade, encontrei a minha vida e meu propósito de vida. Isso eu deixo para vocês. E eu gostaria muito que vocês lessem meu livro. Vai ajudar muito vocês na caminhada, naquilo que você está vivendo, que você está atravessando. Eu tenho mais um tempinho, quero encerrar com uma experiência. Tá. Nessas andanças nossas pelo Brasil, eu estava no Paraná e palestrando ali para mais de 100 mulheres. E o tema era perdão, um caminho de liberdade. Que uma das curas, uma das formas de ser curado, gente, é falando. E é um princípio bíblico, que a terapia usa esse princípio. Né? Falar, confessai-vos uns aos outros, e oreis uns pelos outros, para que sejais curados. É a cura aqui, ó, da alma. Tem cânceres na nossa alma. Não importa o câncer físico, gente. Tem gente que está saudável, tendo um corpo doente, mas é saudável. Tem gente que tem uma doença dentro dela, com o corpo cheio de saúde, e está sofrendo, com a alma doente. É um paradoxo. Então, um dos propósitos de Deus não me curar é provocar isso nas pessoas. Que os cânceres letais são os cânceres da alma. Que a alma é eterna, a alma é você. Seu corpo vai para o pó, vai para a terra, mas sua alma não. Ela é eterna. Então, a única oportunidade de vida que nós temos de conhecer a Deus e se voltar para Ele é aqui. E foi isso que Jesus fez na cruz. Ele não morreu na cruz para te dar coisas. Ele morreu na cruz, Ele entregou a sua vida ali para te reconciliar com o Pai. Só o sangue de Jesus que ia satisfazer Deus diante das nossas transgressões, porque nós somos maus. Então ela chegou perto de mim falando, eu não consigo perdoar. Eu falei, então fala o que você não perdoa. E a coisa é tão sinistra, gente, o mundo espiritual é tão sinistro, que na hora que ela ia falar, os lábios dela colaram. Simplesmente colaram. Eu sabia o que estava acontecendo. O diabo não queria que ela falasse. O diabo não quer que você peça ajuda para ninguém. Ah, sim, diabo, sim, ele existe. Não tem problema nenhum de falar dele também, não. É impossível falar de céu esquecendo do inferno.
Mas nem tudo é culpa do diabo, não, gente. A nossa natureza é perversa. Ele só tem a força que nós damos para ele. Ele age por concessão. Quando consentimos. Tá? Não apodera ele, não, porque ele não tem estudo, não. O maligno não pode nos tocar, aquele que está em Deus. Então, vigia sua mente. Ele trabalha muito na mente. Então, ela cerrou os lábios. Eu falei, em nome de Jesus, solta os lábios dela agora. E ela soltou. E ela começou a falar. E o que aconteceu? Chama Dalva. O que aconteceu, Dalva? Ah, Maristela, eu não vivo desde os meus 10 anos de idade. Minha vida acabou aos 10 anos de idade. Mas o que aconteceu? Eu fui estuprada aos 10 anos de idade. Eu saí da escola. Eu e uma coleguinha, e um marginal nos puxou para dentro de um matagal. E enquanto a minha amiga tinha que me segurar, ele me estuprava. E depois ele foi embora. E nós conseguimos correr. E cheguei na minha casa. Meu pai ficou desesperado. A minha mãe entrou em desespero. E a partir dali minha vida acabou. Eu odeio esse homem. Eu tenho muito ódio dele. Só que foi uma soma de coisas. Aos 12 anos ela já não ia mais na escola. Ela não tomava mais banho. Não ia mais à igreja. Acabou tudo para ela. Ela tentou o suicídio dos 12 até a vida adulta. A morte sempre fugiu dela. O corpo dela é cheio de agulhas. Eu vi. Eu peguei. Fez várias cirurgias já para retirar e não consegue retirar todas. Uma vez, aos 17 anos de idade, ela fechou os olhos, uma das avenidas mais movimentadas de Ponta Grossa, e resolveu ser atropelada, morrer ali. Então, na hora que o semáforo abriu, ela fechou os olhos e atravessou a avenida com tudo. Só que ela chegou do outro lado, viva. E olha, quando ela olha, os carros todos parados. Ninguém avançou o sinal. Até que o sinal fechou de novo. E ela se casou, frequentava uma igreja, teve filhas, mas nunca foi feliz. Ela chegou ali aos 32 anos de casada, naquele seminário que eu estava palestrando, com passagens compradas para ir embora. Que quando ela chegasse em casa no domingo, ela ia embora. Ela fez as malas e ia deixar a família. Uma filha de 12 anos, uma outra já casada, já tinha neta, ia deixar o marido. Porque mentiras vinham para a cabeça dela toda hora, dizendo para ela que ela não merecia a família dela, que ela era uma pessoa muito ruim, que ela tinha que seguir a vida dela fora, que ela tinha que fazer o que ela tivesse que fazer, mas que ela não seguisse mais a vida em frente. Então ela foi parar naquele seminário ali por Deus. Por Deus. No momento que ela foi contando a história dela, nós voltamos à cena, eu chorava muito. Porque quem ouve tem que sentir a dor de quem está vivendo. Não vai entender a dor, mas sentir pelo menos. Ter empatia pela dor do outro. Nós estamos perdendo isso, gente. E eu comecei a chorar, e no momento que eu chorava, eu falei, Deus, o que eu falo com ela? O que eu vou falar com ela? E naquele momento, Deus me mostrou uma bola de pus. Sabe aquela infecção, aquela ferida infeccionada com muito pus? Eu falei assim, meu Deus, o que é isso que o Senhor está me mostrando? E ele falava assim, fura, espreme tudo, deixa a ferida limpa, que quem cura sou eu. O ato de furar e espremer era ouvir, era tirar dela todo aquele câncer, fazer ela vomitar aquela história guardada há quase 40 anos, há mais de 40 anos. E ela contou tudo. A ferida ficou limpinha. E no final, o Espírito de Deus estava ministrando na vida dela através da minha vida. Aquela mulher, nós terminamos aquela conversa com ela orando em lágrimas pela vida do estuprador. Perdoando aquele homem, que deve ter vivido uma história também monstruosa para se tornar quem ele se tornou. E ela conseguiu perdoar aquele homem. E pedir a Deus ainda que se ele tivesse vivo, que ele fosse ao encontro
que Deus fosse ao encontro dele e o salvasse. Porque ela tinha muito mais para dar do que receber. E ela foi embora para casa, rasgou as passagens, desfez as malas. Hoje, depois de 4 anos disso, o marido hoje é um pastor, eles têm uma igreja, um ministério lindo, estive lá de novo. É uma mulher que voltou a estudar, voltou para a escola, na idade de vocês aí, ela lida com adolescentes e jovens, e ela se tornou um instrumento de cura na vida de todos que Deus colocou na vida dela. Vocês entenderam, gente? Vale a pena viver. Aquilo que está sendo muito ruim, Deus tem poder de transformar isso numa coisa boa. Deus não desperdiça nada. Eu só estou aqui falando para vocês com propriedade, porque Deus me permitiu viver uma adolescência dura, difícil, e eu sei o que é passar isso. Eu sei o que é adolecer. Eu sei o que é enfrentar a vontade de não viver, a autoestima baixa. Eu sei tudo isso, eu vivi tudo isso, por isso que eu estou aqui. Deus não desperdiçou nada. Ele transformou todo o mal em bem na minha vida. E Ele pode fazer isso na sua. Então, toma posição diante de Deus hoje. Talvez você nem acredita que Ele existe. Ele não está preocupado em provar a existência dEle. Ele quer se revelar a você. Né? E através de milagres, de coisas extraordinárias que só Ele pode fazer, Ele tem se revelado a você. Ele falou que eu seria uma testemunha viva na terra. Que enquanto eu vivesse, Ele me enviaria. E hoje Ele me enviou até aqui. Para ser aqui um instrumento dEle na sua vida. Para que amanhã você seja o instrumento dEle na vida de alguém. Então, disciplina a sua vida. Dê um tempo nas redes sociais. Desintoxica. Se limpa. Se posiciona. Busque os seus sonhos. Planeje. Para que tudo te vá bem. É o que eu mais desejo no meu coração. Que tudo te vá bem. Ouça os mais velhos. Se pai abandonou, perdoa. Se foi mãe que abandonou, perdoa. Todos nós falhamos. Todos nós temos uma vida dura e difícil. Nada justifica. Mas ninguém te deve nada. Nunca foi sobre nós. Sempre foi sobre Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, dê sentido à sua vida vivendo para Ele. A minha vida só tem sentido para Ele. Olha, eu vivo um caminho estreito, mas é um caminho de delícias. Aqui é delicioso. Está delicioso estar aqui com vocês. É a dádiva da vida. O caminho é estreito, de renúncia, mas é um caminho de plenitude. Então Deus tem vida plena para você. Ele é Pai. E a palavra de Deus fala que Ele é Pai dos órfãos. Talvez você viva uma orfandade. Um luto existencial de um pai omisso, de um pai ausente, de uma mãe ausente. Hoje os pais estão muito ausentes, os pais estão falhando. Na verdade, o que mais precisava estar tratando aqui era com os pais. Que muitos são ausentes mesmo. Né? Pai acha que tem que dar as coisas para o filho amá-lo, não precisa. Nosso Deus age da mesma forma, né? Dando coisas que vai mostrar que ama, mas é colocando limite, é disciplinando. Né? Tem muitos pais bons aqui que vocês consideram maus, mas são bons. Pais que põem limite, pai que pergunta, pai que quer satisfação de tudo que você está fazendo, é um pai bom. Talvez ele não te dê o amor, o afeto, não fala que te ama, porque ele não recebeu isso. O Ares é prova disso. Um pai rude, um pai difícil, um pai que nunca abraçou, um pai que nunca falou que amava. Mas o Ares é um filho que sempre o honrou, sempre o respeitou, porque conheceu a história do pai dele. O pai dele foi dado para os outros. A mãe deu o pai em troca de um outro filho. Um filho predileto. E a mãe deu esse filho, o pai do Ares, do meu sogro, para uma família criar. Meu sogro, com 14 anos, acordava 4 da manhã e ia trabalhar na enxada, na roça. O almoço era uma canjiquinha dura, dura e fria que ele comia. E ele cresceu.
Aos 17 anos já era um funcionário de uma empresa. E ele prosperou. Um homem íntegro, um homem de caráter. E Deus ensinou a Ariston a amar esse pai. Por mais difícil que fosse amá-lo, mas conhecendo a história, fica mais suave, fica mais leve. Então, que vocês possam conhecer a história dos pais de vocês. Perca tempo sentando e ouvindo. Você colocou ali? Ah, tá. Entendi, agora entendi. Aí está assim, seu telefone. Mas deixei meu telefone em casa. Agora eu entendi. Tá ali, gente, meu WhatsApp. Tá bom? Precisar falar com a tia Mari 3 da manhã, 4 da manhã, não tem problema não. Tá bom? Mas se for pirraça, a tia Mari é brava. Se estiver pirraçando, eu também sou brava. Tá? Eu amo muito, mas eu também exorto. Eu uso um açoite na mão. Mas para o bem de vocês. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou liberar vocês agora. Queria orar junto com vocês antes. Tá bom? Fecha os teus olhos. Eu sei que muita gente aqui nem fala com Deus, né? Acha que Ele nem existe. Mas fecha os olhos assim mesmo. Né? Você que se diz um ateu, eu falo que ateu não existe. Existe um agnóstico, que não consegue provar a existência de Deus e nem que Ele não existe. Uma vez palestrando para uma unidade de saúde, tinha um neurologista ateu lá. Assim que eu terminei, ele veio falar comigo. Maristela, você sabe que você andou porque seu cérebro tem neuroplasticidade, né? Eu falei assim, sei, e é um milagre, não é? Ele não soube responder. O cérebro é um milagre. Quem assistiu aquele filme Mãos Talentosas? Alguém já assistiu? É maravilhoso, né, Douglas? Um neurocirurgião negro, sim, destacou na neurocirurgia. E quando ele foi fazer uma entrevista com o diretor de um hospital em busca de uma vaga, o diretor perguntou, por que você escolheu a neurocirurgia? Ele respondeu, porque eu sou fascinado com o cérebro. Porque o cérebro é um milagre. A ciência nunca vai conseguir desvendá-lo, e não vai. Hoje não era para eu estar andando. Na segunda cirurgia eu perdi toda a coordenação motora. Eu tenho que andar olhando para o chão. Se eu não conhecer o piso, eu caio em piso plano. Porque o meu lado esquerdo copia o lado direito. Eu sou uma pessoa aleijada que anda. Porque o cérebro é fantástico. E o Senhor, Ele fez o cérebro. Ele conhece cada célula dele. Oi, amor. Ah, tá. Quero ensinar para vocês duas coisas, o Ara me lembrando aqui, sobre lealdade e fidelidade. Né? Eu estou falando para vocês aqui, estou tendo uma conversa com vocês aqui, uma conversa fiel. Eu aprendi isso, e quando eu aprendi a diferença entre os dois, eu comecei a pedir a Deus que tirasse da minha vida os amigos leais e colocasse só os fiéis. Porque lealdade tem muito a ver com a resposta que você dá a alguma coisa. Está ligado a regras, a leis. E muitas vezes tem gente que é leal a uma lei que não presta. Por exemplo, uma quadrilha de assaltante. Eles são leais. Uma quadrilha de traficante. Um cartel. São leais a uma coisa que não presta. Dois amigos conversando. Um fala para o outro assim, estou traindo a minha mulher. Não conta para ela, pelo amor de Deus. E coloca Deus no meio da vergonhice ainda. O outro amigo leal fala assim, não, pode ficar tranquilo, não vou contar. Leal, porqueira, dois sem vergonha, num trato de lealdade. Né? Quem assistiu o Caso de Papel ali, olha a lealdade deles. Lealdade, gente. Agora, fidelidade, o que é o fiel? O fiel, na verdade, é um prumo. É uma régua, uma medida exata de 1 metro. Existe um fiel guardado num cofre na Suíça. Porque se todas as réguas, metros do mundo acabarem, tem um fiel guardado lá. O que um prumo faz? A pessoa está construindo uma parede. Ela coloca o prumo. Se a parede estiver torta, esse prumo vai denunciar que está torto. Queira um amigo fiel.
que quando você entortar na vida, ele fala assim, sai disso, sai desse caminho, não entra nisso não. Agora o leal não. O leal ele te joga para o buraco. Então, isso que eu estou falando com vocês aqui é uma conversa bem fiel. Para voltar vocês para o prumo. Queira pessoas fiéis do lado de vocês. Por isso que Deus é fiel. Por isso que a palavra dele é fiel. Por isso que ele é chamado de fiel. E assim nós devemos ser uns com os outros. Fiel. Amigos que falam a verdade. Olha, se um amigo falar a verdade com você em amor, aceita. Por mais que doa, ele é fiel. O leal vai aceitar o que você está falando, fazendo, na hora que ele virar as costas, ele vai falar de você. Ele vai ser leal a você enquanto você servir para ele. Uma amizade de conveniência. Uma amizade de negócio. Isso é lealdade. Então não queira lealdade. Queira a fidelidade. Os professores têm que ser fiéis. Os pais têm que ser fiel. O cônjuge deve ser fiel. Assim um amigo também. Queira um amigo fiel. Quando foi em 2015, 7 anos certinho da radiocirurgia, 7 anos. Um tempo que Deus, um tempo de 7, que Deus usa muito na palavra dele como completude de tempo, projeto, aquilo que só ele pode fazer. Então, 7 tem um significado muito importante. Então, deu 7 anos certinho, fiz a ressonância em 2015. O espectro da minha ressonância mostrou atividade tumoral. Como sempre, a fé desafiando a ciência. Hoje tem ateus convertendo, gente. Ateus que criam no evolucionismo, né? A lei de Darwin, teoria de Darwin. Porque eles entendem uma coisa, tanto o criacionismo como o evolucionismo creem na mesma coisa, o que já está na Bíblia. A ordem em que as coisas foram acontecendo. Primeiro existiram organismos vivos, depois passou a evolução, também concorda com isso, a mesma coisa da criação. Depois veio os vegetais, depois veio a fome. Primeiro o alimento foi criado, depois a fome. Ou seja, os animais, as pessoas. Olha que interessante. Então, tem ateus, cientistas, que falam assim, se a ordem foi a fome depois do alimento, o alimento antes da fome, então alguém proveu. Porque se a fome viesse antes do alimento, ninguém estava vivo mais. Olha que interessante. Hoje, com a ciência avançando, conhecimento vai avançando, a teoria de Darwin vai perdendo força. E muita coisa vai perdendo força. Porque a própria criação vai se comprovando. Então, pessoas têm se convertido no meio da ciência por causa disso. Porque viram que se houve provisão do alimento antes da fome, então alguém proveu. E se alguém proveu, há uma mente inteligente. É Deus. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigada por essa manhã. Obrigada porque o Senhor está aqui. Teu Filho prometeu estar conosco todos os dias, até o fim da nossa vida. Ainda que muitos não sentem, muitas vezes nem eu sinto, mas o Senhor prometeu, o Senhor é fiel. O Senhor está conosco todos os dias. Pedimos perdão, Senhor, nossas falhas, nossas fraquezas. Pedimos ao Senhor que toque, ó Pai, agora em cada coração que está aqui, que te ouviu através da minha vida. Que o Senhor venha curar aqui, Senhor, feridas profundas. Adolescentes, jovens que estão passando por vales tão tenebrosos que nem os colegas sabem, ou talvez nem os pais sabem. Eu peço ao Senhor que vá ao encontro destes agora, Pai, com socorro, com provisão, que Tu és um Pai que provê. O Senhor venha prover, ó Pai, a alegria, venha prover hoje a esperança, venha prover a paz, ó Pai. Liberta, Deus, de vícios, liberta de drogas, liberta de vícios de pornografia, vícios de masturbação, vícios de jogos, vícios de redes sociais. Liberta, Pai, de vícios. Que pessoas sejam livres, porque o Senhor nos criou para sermos livres.
livres em Ti, Jesus. É isso que eu peço ao Senhor nesta manhã, Pai. Que o Senhor venha curar esses jovens e adolescentes, os adultos também que estão conosco. Tu és um Deus de cura. Cura os cânceres de alma desta manhã, Pai. Que pessoas possam sair daqui liberando o perdão, porque o perdão é a única coisa que nos impede, a falta de perdão nos impede de viver. Que eles possam liberar perdão e possam pedir perdão também àqueles que eles ofenderam. E assim que haja saúde em cada vida aqui. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Muito obrigado, viu?